Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço cada um aqui vendo rostos de amigos aí, né? Tão bom a gente compartilhar da música e estarmos aqui nesse momento apreciando essa arte que é a música. Então agradeço a presença de cada um de vocês que vieram nos assistir, ouvir a nossa música. Nesse espaço também que me permitiu fazer o lançamento do nosso terceiro CD e meu segundo livro. E eu vou contar uma historinha sobre o que exemplifica um pouco o conteúdo desse livro. O programa tem algumas alterações que eu vou falar aqui durante o recital. Essa primeira música que nós tocamos foi uma versão para flauta e piano do Prelúdio em Mi menor de Chopin. E por que nós escolhemos essa música para começar o recital de hoje? É exatamente essa história que ilustra um pouco o espírito, a essência desse livro. O maestro Benjamin Zander, ele faz algumas palestras, ele fez um trabalho na Irlanda, numa região de conflitos entre crianças em situação de rua, conflito entre católico e protestante. Foi um trabalho bem desafiador para ele, no sentido de levar a música para essas pessoas, principalmente a música clássica, que ela é tida como inatingível, uma música difícil de se ouvir. E ele ali tocou, fez uma dinâmica de tocar esse prelúdio do Chopin, e antes de tocar ele pediu que cada pessoa que estivesse ali, os jovens, pensassem em alguém que não estivesse ali presente. E ele tocou, e ele diz que no dia seguinte veio um jovem e falou: maestro, não conhecia a música clássica, na hora que o senhor tocou, eu lembrei do meu irmão. Meu irmão morreu há 1 ano, levou um tiro e morreu, e até hoje eu não tinha conseguido chorar a morte do meu irmão. E a partir dessa música que o senhor tocou, eu senti as lágrimas nos meus olhos, e eu chorei a morte do meu irmão. Então essa história, ela exemplifica exatamente a essência desse livro, que ele parte de uma constatação que eu tenho percebido há um tempo como músico, do poder que a música tem de nos encantar, de nos proporcionar um momento de encantamento com a arte, de encantamento com a beleza encontrada na arte. E esse encantamento com a beleza, ele é possível a partir do momento que o compositor escreve uma música e ele oferta essa música para a humanidade. Provavelmente Chopin, que morreu em 1849, não iria pensar que a música dele entrasse nesse contexto que entrou nessa historinha que eu acabei de contar. Então o compositor realmente ele joga a música, ele oferta essa música para a humanidade. Partindo dessas duas vias, o se encantar com a música e a música como uma oferta para a humanidade do compositor, surgiram alguns textos que estão nesse livro e surgiu a ideia de gravarmos algumas músicas. No início, né, Elvira, seriam músicas mais contemplativas, né, exatamente para compor. O CD ele vem junto com o livro, ele compõe um pouco essa atmosfera, mas a gente decidiu também incluir ali umas músicas que brincam com o lado dançante também, com a alegria, que obviamente a alegria é uma das grandes emoções que nós seres humanos somos capazes de ter. Então esse é o sentido do livro, esse é o que está nesse livro, que estou fazendo esse lançamento hoje, que está nesse CD que a gente vai tocar o repertório aqui nessa noite, por isso que tem algumas alterações. Então começamos com o Prelúdio de Chopin, e a gente vai tocar agora uma música do Mendelssohn, que é a Canção Sem Palavras, também uma adaptação para flauta e piano. Essa música também ela é quase que uma música, é uma música contemplativa, né, Vira? E ela compõe muito bem, então até que no CD elas vêm em sequência, o Prelúdio de Chopin e a Canção Sem Palavras de Mendelssohn.
nós iremos tocar a primeira música que está no programa, de Camille Fontaine, uma pastorale. Professora Elvira, eu tenho o privilégio de poder tocar com ela. Por que eu falo privilégio? Fazer música com a Elvira ultrapassa o sentido sonoro de se fazer música. Já conheço a professora desde que eu era criança, nós somos de Varginha, ela era minha vizinha, e desde que praticamente eu comecei a estudar música que a gente toca, né, professora? E uma vez eu aqui em Belo Horizonte, 7 anos atrás, encontrei com o Alexandre, o genro dela, no banco, e o Alexandre falou: Elvira está aqui, por que vocês não voltam a tocar, né? Você lembra, Alexandre? E aí a gente voltamos a entrar em contato, né, Elvira, para tocar. Na verdade, nunca paramos, né? Nunca paramos, a gente sempre ia no Lá Varginha e tocava. E aí disso surgiu um CD, né? Depois surgiu outro CD, e agora mais um CD, e tantos recitais. E a gente tinha preparado um programa no começo de 2019, e uma das músicas era essa, Pastorale, que é uma música original para flauta e piano, muito pouco tocada. Inclusive eu não conheço gravação dessa música, provavelmente tem, mas eu não conheço. E eu pensei, eu queria gravar isso, né? A professora Elvira também achou muito bonita a música, e estava no nosso projeto de gravar. E nós tínhamos um primeiro recital, 15 de março de 2020, aí veio a pandemia. Então esse projeto ficou parado, por isso que, né, é tão especial a gente estar aqui hoje, podendo tocar essa música em público a primeira vez, não vi? Porque depois da pandemia a gente tocou lá em Varginha e aqui no Ideia, lá nós não tocamos essa música. Então é a primeira vez que a gente toca, essa música também está no CD, é uma música original para flauta e piano, uma pastorale de Camille Fontaine.
é um arranjo também para flauta e piano. Ela não consta no programa, mas é uma música tão bonita também, que entra um pouco, dialoga com esse espírito da música contemplativa, que é uma música muito conhecida para coro, do Mozart, que é o Ave Verum. Uma das últimas composições de Mozart, Ave Verum Corpus. A próxima música também faz parte do repertório de flauta e piano, embora ela é original para... Tem tanta versão, pode ser tocado com flauta e piano, como flauta e harmônio, né? Aquele instrumento antigo que se usava em algumas igrejas, o harmônio, do Dom João, que é o ofertoire. E essa música também, apesar de fazer parte do repertório de flauta e piano, ela é muito pouco tocada. E o Dom João era um flautista, escreveu muitas peças para flauta, conhece bem aquilo que a gente chama do idioma do instrumento, saber escrever para as capacidades técnicas, né, do instrumento. Ele explora isso muito bem na flauta. Então, o ofertoire de Dom João.
música é uma música muito especial, uma valsa, que, enfim, brinca com esse nosso lado, né? Mas de dançar, da contemplação se fazendo alegria. E ela é do pai de um grande flautista, um grande professor da Escola Brasileira de Flauta, que é o professor Celso Voltzenlogel. O pai dele era um músico amador, estudou com Erotides Campos em Piracicaba e compôs essa linda valsa para a esposa dele, né, a Esterina, que recebe o nome dessa valsa. E com muita alegria o professor Celso ficou muito feliz que a gente pôde gravar, né, registrar de alguma forma essa valsa. Então a valsa do Luiz Voltzenlogel, Esterina. Bom, essa próxima música é de um compositor lá de Varginha, nosso conterrâneo. E ele é músico popular. Ele é da música popular
Em Varginha tinha os festivais da canção cristã, eram muitos talentos que tinham ali, desfilando suas músicas num clima muito saudável de se fazer música, músicos amadores, mas músicas maravilhosas. E existe um conceito dentro da música chamado contrafacta. O que é a contrafacta? Isso foi um conceito que, por exemplo, Lutero, a escola luterana de música, usou muito. E ela é muito boa para a música, porque o Lutero, na intenção de aproximar a congregação dos cultos, enfim, do Evangelho, uma das ações foi a contrafacta. Tinha alguma música que já era conhecida, uma música, de repente até uma música até gregoriana, podia ser, e ele mudava o texto daquela música. Uma música que estava em latim, um texto em latim, e ele colocava um texto em alemão, um texto vinculado ali à doutrina que se pregava na tradição luterana. Isso é um dos exemplos de contrafacta. Então você pega um texto e você altera esse texto e mantém a música. E essa música aqui é quase uma contrafacta, não no sentido de mudar o texto, de passar de repente para um texto secular, para um texto sacro, não, mas de repente uma contrafacta de pegar uma música de um ambiente popular e trazer para uma sala de concertos. Então isso é muito interessante, porque a música é muito bonita, e eu entrei em contato com um grande amigo meu, talentosíssimo compositor, arranjador, professor, Jonatas Reis. Oi, Zaca, tudo bem? Obrigado, Zaca. Inclusive o Jonatas está aí? Ele conseguiu vir? Jonas, por favor, pedir uma salva de palmas para o Jonatas. O Jonatas fez esse arranjo, a gente foi trabalhando, né, Jonatas? No começo vocês vão perceber que ele é arpejado no piano, muito parecido, talvez, né, lembrando o Prelúdio 1 do Cravo Bem Temperado de Bach, que inspira depois a Ave Maria. E no meio eu até falei com o Jonas, faz um movimento coral no meio, exatamente para fazer essa lembrança de alguma coisa vinculada a coral. E ficou um arranjo super bonito, uma melodia muito bonita, e a gente teve a felicidade de gravar essa música no CD, e essa alegria, né, Elvira, de trazer essa contrafacta de ambiente, uma música de um ambiente popular para um ambiente de uma música de concerto. Então essa música é Salmo de Exaltação, de Rodrigo Naves e Wanderson Lopes.
compositor da nossa música brasileira de ópera, né, o Carlos Gomes. Ele tem essa meditação, uma música que tem um subtítulo de uma meditação ao Chiaro de Luna, melodia linda também. Conheci essa música num disco da professora Odete, que ela gravou sobre Carlos Gomes. E é uma melodia composta para bandolim e piano, original, e que aqui recebe a nossa interpretação com flauta e piano, que também está no CD. Bom, então pelo programa, agora nós estamos chegando às duas últimas músicas do recital. Só que tem uma coisa aqui, né? No programa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem duas aqui, né? Que não foram, né? Escaramuche e o Poro na Cabeça. Então vamos fazer o seguinte: Escaramuche eu troquei pelo. A gente trocou pelo Ave Vero, né? O Poro na Cabeça é um tango. Né? É um tango, né? Maravilhoso. Então vamos combinar o seguinte: se depois que a gente tocar a última música, vocês quiserem um bis, né? A gente pode preparar um tango, não o Poro na Cabeça, mas a gente deixa um tango de bis, né? Então tá. Bom, então chegando aqui nas duas últimas músicas, o Ragtime, essa música que também faz a gente dançar, né? Essa música tão... É uma manifestação de uma música pura americana, vamos dizer assim, do final do século XIX, começo do século XX, e que teve o Scott Joplin como o rei do Ragtime. Essa música também estava no nosso projeto, né, Vira, em 2019.
dos concertos que a gente ia fazer. Ela fazia parte, é um arranjo muito legal de flauta que eu toco no flautim e piano, e que retomamos depois da pandemia. Então, Original Rags, de Scott Joplin. Nosso agradecimento, né, Vitor? A presença de cada um de vocês. Tão bom vê-los aqui, os amigos compartilhando da música. E a gente estará ali fora, né, Vira? Depois, quem quiser o autógrafo dos CDs ou do livro, alguma coisa assim, nós estaremos ali para conversar um pouco sobre o livro também. Eu não quis falar muito sobre o livro no recital, exatamente para a gente privilegiar mais a música, mas eu gostaria só de dizer uma citação, que eu termino o livro, que ele resume muito bem também essa ideia do livro. O professor Kurt Pallen, que ele diz que a música é um fenômeno acústico para o prosaico, um problema de melodia, harmonia e ritmo para o teórico, e o desdobrar de asas da alma, o despertar e a realização de todos os sonhos e anseios de quem verdadeiramente a ama. E a gente se sente muito feliz aqui de estar compartilhando dessa música, possibilitando essas asas nossas de recebimento, de ressonância com esses sons. A última música ela não está nesse nosso CD novo, mas está no nosso primeiro CD, né, Elvira? Que é uma música de um compositor paraense, No Cavaquinho, de Bernardino Belém de Souza.
falar de um tango, né? Mas ele é um tango mais meditativo, vamos dizer assim. Oblivion, de Piazzolla.